A paz do Senhor a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo 1 Reis, capítulos 1 e 2 e Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 ao 48. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Visite também a nossa playlist para que você possa dar início ao projeto Leitura da Bíblia. 1 Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: Busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Abisalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinham, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaía, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixe-me dar um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi, e dize-lhe: Não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina. E agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã.
e entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e os capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaía, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei, e disse: Viva o rei Davi, meu senhor para sempre. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaía, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há de tal ruído na cidade alvoroçada? Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaía, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom, e dali subiram alegres. E a cidade está alvoroçada, este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel,
que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matarás a seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Capítulo 2. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Né, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai e o Gileadita usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Maanaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe hás de fazer para que faça com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela lhe disse: Fala. E ele lhe disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela.
Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não ma rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: Dê-se a Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito que hoje e, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaía, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porque levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Abisalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou as pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaía, filho de Joiada, dizendo: Vai, dá sobre ele. E veio Benaía ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei: Sai daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaía tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jéter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todos sempre. E subiu Benaía, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaía, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem outra, nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou seu jumento, e foi a Gate para Aquis a buscar a seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo:
No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaía, filho de Joiada, o qual saiu, e deu sobre ele, e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 ao 48. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreenda os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a seus filhos que dentre ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. A purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito: a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.